Olá, paz, saúde e prosperidade para todos vocês. Eu sou o pastor Emílio Géis e para mim é um prazer tê-los acessando o Bíblia. E o vídeo de hoje é o seguinte: eles não se entregaram, recorreram a Jesus. Depois da vinheta você vai entender o porquê. Vamos lá. Vamos entender o porquê eles não se entregaram. Amados, eu estou com a Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Assim, a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. Tá vendo aí, queridos? Esses e os que eu irei citá-los não se entregou. Mas não se entregou o quê? O desânimo, aqueles que queriam impedi-los, aqueles que criticavam o ministério de Jesus, eles não queriam nem saber. Eles foram prudentes e espertos. Disseram: a minha solução está nesse homem. Quando eu olho para o capítulo 8 de Mateus, versículo 2, eu vejo o leproso purificado. Ele chega em Jesus e diz: Senhor, se o Senhor quiser, serei limpo. E Jesus diz: "Se", e ele é limpo na mesma hora da lepra. Ele não chegou esperneando, ele não chegou criticando, ele não chegou ali bravo, ele só disse: se o Senhor quiser, serei limpo. Quando eu rolo mais para baixo, no versículo 5 do mesmo capítulo 8 de Mateus, eu vejo o centurião vindo até Jesus, porque ele tinha deixado o seu servo moribundo. E moribundo não é uma pessoa morta, é uma pessoa que está já morrendo, já nas suas últimas. E ele conta ali a Jesus a situação. E Jesus diz: eu vou e darei saúde. E ele diz: não, nada disso, Senhor. Eu não sou digno que um homem como o Senhor entre nos meus aposentos. Diz uma palavra daí e ele será curado na mesma hora. E Jesus, ouvindo isso, ficou maravilhado com aquela fé. E olha que ele era um centurião. E o que era um centurião? Era um chefe de 100 soldados. E Jesus viu a fé daquele homem. E também aquele homem entendeu que Deus é maior do que qualquer autoridade. As potestades são submissas a Jesus. Quando eu olho no capítulo 9, versículo 2, eu vejo o paralítico curado. Aquele paralítico, ele é trazido por alguns. E chegando onde está Jesus, Jesus diz: tem ânimo, meu filho. Os teus pecados são perdoados. E muitos murmuraram ali, outros não aceitaram, dizendo: quem é esse homem para perdoar pecado? E Jesus, ouvindo isso, Jesus disse o seguinte: qual o mais fácil? É dizer: perdoados são os seus pecados? Ou dizer para ele: levanta-te e anda? Jesus quis dizer: para mim não tem diferença. E ele chegou no paralítico e disse: olha, levanta, toma a tua cama e anda. Fé. Não se entregou, acreditou, pegou a cama, andou. Eu não sei que estado você está hoje, mas para Jesus não há o impossível. Para Deus não tem impossível, querido. E quando eu chego agora no mesmo capítulo, no versículo 20, esse
do 9 de Mateus, versículo 20. Eu vejo aquela mulher do fluxo. O fluxo daquela mulher estava ali, imparável. Mas ela pensa, se eu tocar na orla do seu vestido, serei curado. E ela nem pediu para Jesus colocar as mãos. Simplesmente chegou lá e tocou nas vestes de Jesus. E aquele fluxo estancou na mesma hora. Porque ela creu. Porque ela não olhou para os outros. Ela foi firme e acreditou. Fé é isso, irmão. E outra coisa, fé é ação. Você não viu essa mulher mesmo fragilizada? Ela dizendo, traz Jesus na minha casa. Ela me leva numa cama. Ela veio se arrastando e tocou nas vestes de Jesus. Ou seja, ela não se entregou. O leproso não se entregou. O centurião não se entregou. O paralítico não se entregou e creu. A mulher não se entregou, creu e recebeu a bênção. Daí o tema, eles não se entregaram, recorreram a Jesus. Eu não sei que situação você se encontra. Eu não sei o que puseram na sua mente. Queridos, entenda uma coisa. No tempo de hoje, nesse século, Satanás está desesperado. Satanás está querendo deter a humanidade de qualquer forma, porque ele já sabe que o destino dele está traçado. Olha, não escuta as vozes demoníacas. Se vir voz dizendo que você tem que se matar, provocar suicídio, não acredite nisso, porque os suicidas estão fora do reino dos céus. Você não pode dar fim à sua própria vida. Quem determina, quem tem que ir viver é Deus. Não vá na onda dessa coisa de eutanásia, porque o que significa eutanásia? Uma boa morte, uma morte bem ou etc. Porque na palavra, na realidade, no grego, está dizendo bem ou bom. E tanásia é morte. Então quer dizer boa morte. Isso não existe, não tem boa morte. Só, irmãos, o que existe é você morrer em Cristo e viver eternamente. Aí sim. Então não dê confiança, não dê, querido, ouvidos a vozes negativas. Muitos praticam atos, irmãos, porque não pensam. Eles não param um pouco e diz: será que eu estou fazendo certo? É da vontade de Deus? Peraí, Deus me deu uma vida. Irmão, prestem atenção. Se Deus te deu uma vida, é para você viver. Você vai dar conta da sua vida. Você vai dar conta da sua alma. Então não tem como você chegar e desperdiçar. Veio enfermidade, faça como eles fizeram. Recorra a Jesus. Busque ao Senhor e não se entregue. Eles não se entregaram. Deus abençoe a todos. Vocês estão no Bíblia.